Alô, Viguedes, se você quer saber qual é a visão de um engenheiro civil sobre o assunto andaimes, então me acompanhe agora. Hoje estamos aqui junto com o engenheiro civil Euclésio. Estou muito feliz que ele aceitou meu convite de falar um pouco do assunto andaimes. Hoje a gente vai dar sequência nessa série andaimes por diferentes ângulos. A gente já falou com diversos profissionais da área, do setor, para entender qual é a visão desses profissionais sobre o tema andaimes. Então hoje estou muito feliz que a gente vai falar com você, Euclésio. O Clésio tem muita experiência na área da engenharia civil, construção civil. Então, hoje a gente vai falar com o Clésio para entender um pouco o que ele acha, que ele acha de que é importante mencionar sobre andaimes. Obrigado, Euclésio. Mais uma vez, se você quiser se apresentar rapidamente para o público que está nos assistindo. Ok. Eu que agradeço a oportunidade, Manuel, de podermos aqui bater um papo, talvez não tão formal, né, para a gente poder discorrer um pouquinho do que a gente sabe, da experiência que a gente tem ao longo desses últimos 40 anos, praticamente, né? Talvez até mais do que você tem de idade, né? Sim, mas, eu estou com 35 anos, 35, então é mais. eu estou engenheiro há mais do que isso, quase isso, né? 39 anos de profissional. Uhum. E vamos debater um assunto interessante, porque nesses 30, quase 40 anos de profissional, 25 deles eu fiquei diretor do Sinduscom Paraná, o que muito me orgulha, e pude conviver com centenas de profissionais, com centenas de empresas, né? E sei um pouquinho de como essa dificuldade de trabalhar tecnicamente tem ao longo dessa minha trajetória como profissional. Uhum. Andaime é um passo importante para a gente poder conversar sobre tecnologia, e sem ele a gente não vai avançar muito longe. Então, nesses 40 anos praticamente de profissional, eu tenho uma empresa construtora há 36 anos, né? Que está ainda, talvez... Então, eu sempre digo que 36 anos de empresa construtora num país como o Brasil é às vezes um pouco mais difícil, mas a gente mantém a empresa. Lógico que os últimos anos, pelo meu envolvimento institucional, eu diminuí um pouco as atividades da empresa como um todo, mas muito mais pelo meu envolvimento institucional do que a não necessidade, não a vontade de construir. Sim. Então eu acabei trocando um pouquinho de área, não fazendo tanta obra. Eu faço obra quando aparece, não é uma coisa... Porque hoje eu assessoro diretamente o presidente do CREA, o que muito me orgulha, esses últimos desde... CREA do Paraná. CREA Paraná, CREA Paraná, né, o Ricardo. Então fiquei aqueles 25 anos lá, paralelamente à empresa construtora, né? E agora quase que exclusivamente assessorando o presidente Ricardo lá no CREA Paraná. Então, pessoal, com certeza o Euclésio tem muito, né, para contribuir, né? Então, se a gente imagina, né, como foi o cenário, né, da construção civil aqui no Brasil uns 35 anos atrás, né, eu pessoalmente não posso imaginar, né? Eu faz 10 anos, né, que estou nesse ramo. Eu sei que nesses 10 anos mudou bastante coisa, né? Mudou. Então imagina em 35 anos o que mudou, né? Então, né, realmente você consegue contribuir bastante nesse sentido, Euclésio. A gente consegue lembrar da forma como a gente fazia andaime, né? Quer dizer, bracatinga, a madeira mais podre que tinha na obra, colocando umas tábuas que não eram adequadas, não fixando essas tábuas para que os nossos funcionários andavam. É uma coisa absurda, né? Sim. Hoje não dá para imaginar que alguém ainda faça isso. Né? A gente sabe que infelizmente está fazendo. Ainda está fazendo, sim. Isso não pode. Dizer, a gente tem... Eu sempre também falava, e foi a minha preocupação durante a minha vida como empresário, cuidar do profissional. Né? Quer dizer,
Inclusive, né, Clésio, eu lembro que você participou também de alguns comitês, né, para realmente incentivar, né, a deixar o trabalho, né, mais formal, né, formalizar, né, as profissões, né, e toda a atividade, né. Você lembrou de uma das ações que eu mergulho lá dentro do Sinduscom foi comandar durante 14 anos aproximadamente o Comitê de Incentivo à Formalidade. Incentivo de formalidade. Incentivo à formalidade. A gente, lá atrás, falávamos em combate à informalidade. Né? E aí a gente mudou, porque combate significa discussão, briga... E vamos falar da coisa positiva, né? Positiva. Para frente, então, né? Então a gente mudou o nome depois de um certo tempo para Incentivo à Formalidade. E o que a gente fazia, assim, para ser bem objetivo? Mostrava para o empresário o problema que ele possa ter se ele não cuida da segurança, da tecnologia, né, do envolvimento do profissional, da formalização do profissional, né, um profissional que seja com carteira assinada, que consiga fazer as suas atividades corretamente. E aí você envolve EPI. Portanto, você precisa fazer com que esse profissional tenha a certeza de que vai usar o EPI corretamente e vai usar todas as condições de segurança necessárias. E aí foi quando começou essa mudança, que eu tenho a certeza absoluta, de conscientização do nosso empresário. Ele começou a entender que, ao cuidar do profissional, eu consigo fazer uma obra melhor, porque ele sabe que ele tem segurança maior. Então eu consigo fazer uma obra melhor. O empresário, uma vez com a sua obra formal, pode ser até que ele, se comparado com o vizinho que não é formal, ele possa ter um custo um pouco maior. Mas ele fica tranquilo porque ele desenvolve as suas atividades corretamente. E daí vai a questão do andaime. Voltando, imaginando o andaime com problemas de segurança, ia por terra toda a questão da formalização. O Clésio, quando você falou de EPI, né, então EPI é um tema importante, continua sendo cada vez mais importante. E hoje também a gente tem o EPC, né, inclusive agora na nova revisão da nova NR18, né, ele acabou sendo o SPCQ, né? SPCQ. Então é um sistema, na verdade, não é mais um equipamento, né? Então agora já o conceito está começando a mudar, né? Tá sendo, porque não adianta ter um cinto, né, de segurança se você não tiver aonde fixar, exatamente, o ponto de ancoragem, né? Então a gente está vendo isso agora mais como um sistema, né? Entender onde é o ponto mais fraco, elo mais fraco, mas cada vez mais indo para a questão de EPC, né, de sistema de proteção coletiva contra quedas, né? E aí o andaime é um dos itens que pode entrar nisso aí, tá? Eu citei o equipamento individual porque ele é o início, né? Eu tenho que ter um equipamento individual, mas se eu não tenho, como você falou, se eu tenho um equipamento individual, mas eu vou subir num andaime que não tem aonde ancorar, eu posso cair. Né? Ou o andaime, na verdade, ele se torna uma proteção coletiva que vai dispensar, na verdade, a necessidade de utilizar o EPI. Exatamente. Se tem um andaime bem feito, não preciso do EPI, como eu precisava lá atrás. Exatamente. Não, lá atrás era o pior, né? Eu tinha o EPI, eventualmente, né? E não tinha o ancorar, quer dizer, não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu acho que essa questão de andaimes, necessariamente, andaime sempre tem que ter um EPI. Isso acho que está relacionado um pouco mais lá atrás, né, que o andaime era totalmente era totalmente inseguro, né? Então realmente não tinha confiança, né? Então tinha que se amarrar alguma outra coisa para não cair do andaime. Acho que deve ser mais ou menos isso aí, né? Então, Clésio, em relação às, vamos dizer, as principais dificuldades, né, que você enfrentou, vem enfrentando nessa área, assim, o que você consegue destacar? Eu diria o seguinte, eu acho que ainda a gente precisa de muita conscientização técnica, sabe? Eu considero que os novos profissionais, eles têm maior facilidade de absorver aquilo que talvez o seu pai, o seu avô, ou alguém que lhe conhecia, fazia lá nos 35 anos que eu estou falando. Então, eu tenho claro
Para mim, sim. Nós temos uma faixa de profissionais, de empresários, né, que tocaram a sua vida o tempo todo dentro de um jeitão, né, de uma forma de executar. E que usaram os andaimes errados, usaram os equipamentos de segurança coletivas ou não usavam, né, e as empresas andavam. Sim. Muito bem. De um tempo para cá, além da necessidade dessa conscientização, nós temos aí o outro lado, a fiscalização. Né? Que é importante. Que é importante. Né? Então, hoje, não tem condições de se tocar uma obra, de se fazer uma obra, se executar uma obra, sem que não tenha essas condições corretas de segurança. Condições mínimas? Mínimas, não. Eu acho que, nesse caso, não pode ser mínima. A segurança tem que ser total. Sim. Tá? Porque você está falando de vida humana. Sim. E quando você fala de vida humana, colocar o andaime correto, colocar a estrutura correta para o desenvolvimento da sua obra, é muito mais barato do que um acidente e, quem sabe, uma morte de um profissional. Eu já conheci empresários que, se não quebraram, quase quebraram por causa de uma morte. Sim. Né? Sim. Quer dizer, é um fator humano aí, é absurdo. Né? Sim. Então, essa consciência, hoje, nós estamos tendo muito maior. Né? Principalmente com os mais jovens, eu repito, por quê? Eles vêm com uma tecnologia, eles vêm com um produto que está na mão e que eles ficam sabendo o tempo todo. Então, eu apostaria que a gente vai fazer essa mudança de uma forma muito mais rápida agora. Né? A tecnologia está aí, a inovação está aí, para que se aconteça essa inovação nessa área, inclusive. Inclusive para fiscalização, né? Fiscalização, às vezes, você pode fazer uma fiscalização, não sei, à distância, né? Não precisa mais estar presente. Então, acho que as formas de fiscalização com a pandemia, acho que estão mudando também, né? Euclides, não sei o que você está... Você veja uma coisa, falando um pouquinho do CREA. O CREA faz a sua fiscalização, ela é presencial em muitos casos, mas hoje é através de drone, através de todos os equipamentos que nós temos aqui, a gente consegue fiscalizar uma obra assim, né? Sim. Endereço tal, número tal, desce lá, você já sabe o que está acontecendo. Né? E se o Ministério do Trabalho não está fazendo isso de uma forma correta ainda, não está fazendo isso a nível do Brasil inteiro, mas com certeza, não demora muito tempo, isso vai acontecer. Então, essa fiscalização, que muitas vezes sempre foi presencial, vai passar a não ser. Né? Então, precisa, da época que a gente fazia muito trabalho com o Comitê de Incentivo à Formalidade, a gente falava isso, né? Fala-se hoje ainda. Não tem por que você ficar exigindo presencialmente que determinadas situações aconteçam. A gente tem outras formas de fazer isso. Né? E a tecnologia da informação está aí para isso. Então você acha que a questão da importância dada para esse tema realmente está sendo cada vez maior? Podemos assim, afirmar isso? O quanto ainda falta, vamos dizer, para a gente evoluir em termos de sociedade, né? Para a gente dar mais importância para esse tema e realmente entender que com andaimes, né, podem acontecer, né, acidentes graves, né? Eu tenho assinado ali um alerta lá no Google, né? Então, inclusive, tem uma outra série que eu tenho aqui no meu canal, Euclides, que é um radar de acidentes, né? Então, todo dia, né, chega lá uma notícia, né, que todo dia acontece acidentes envolvendo andaimes, né? Se não são acidentes fatais, são acidentes que vão deixar a pessoa paraplégica, né, fica numa cadeira de rodas, né? Então, realmente, e são alturas baixas, sabe? 5 metros, 6, 7 metros de altura. Não precisa ser de uma altura alta. Então, o que você está achando desse tema? Você acha que quanto que ainda falta para a gente evoluir em termos de sociedade, para a gente falar, esse é um tema realmente, né, que tem que ter muita importância? Veja, primeiro que eu tenho que parabenizar você. Você não é de hoje que eu te conheço e sei o quanto você batalha desse lado. E o que você está fazendo agora é divulgando de uma maneira correta, né, trazendo pessoas para conversar sobre esse assunto,
é fundamental. Sim. Tá? A gente precisa conscientizar. Sim. E você é o primeiro que está fazendo isso. Saiu na frente. Eu realmente tenho acompanhado o teu trabalho. O teu trabalho está maravilhoso nesse sentido. Eu acho que Obrigado. esta é talvez uma das formas mais importantes de se fazer hoje. Tá? Precisar usar esses canais. Sim. Precisar conversar com você, que é este público. Você precisa entender o que nós estamos conversando. Porque a gente está falando de segurança. E quando fala de segurança, a gente está falando de grana. Tá? E não adianta. Todos nós estamos atrás de ter um melhor resultado. Tá? Então, essa conscientização, essa divulgação de um trabalho extremamente importante, não tem a menor dúvida que é o que vai acontecer para frente. E você saiu na frente. Né? Você divulga a sua empresa, você divulga seu trabalho e de forma correta. Porque, independente de você ter a sua empresa por trás, né, você está pensando na equação final, né, de quem usa. Na verdade, eu sempre falo, né, o meu objetivo é tornar o setor mais seguro. Né? Esse é o meu objetivo, né? Que não tem um objetivo econômico por trás. Né? Então é um projeto particular, né, que eu tenho e realmente eu gosto muito de mudar esse conceito, mudar, né, a forma, né, de pensar, de realmente evoluir, né, de inovar. E quando a gente começou, né, Euclésio, eu me lembro, 2014, quando eu comecei aqui, me mudei para Curitiba, inclusive você foi uma das primeiras pessoas que abriu as portas, né, porque você, ainda lá no Sinduscon, né, então você naquela época você já entendeu a importância e você é uma pessoa, né, bem ligada, né? A gente conversou agora um pouco também em termos de inovação, né? Você tem trabalhos importantes feitos nessa área da inovação também. E acho que é isso, né? A gente precisa de mais pessoas também abertas, né? Que tenham posições de decisão, posições importantes também na sociedade, que vão abrir as portas também e vão falar, não, sim, esse tema a gente tem que... Você sabe que você, quando a gente se conheceu, para mim foi muito fácil, por um motivo muito simples. Eu tive a oportunidade ao longo dos meus 25 anos no Sinduscon de levar empresários para fora. Tá? Eu levei dezenas de empresários para conhecer tecnologia, para conhecer inovação. E um dos lugares que eu fui, sei lá, 4, 5 vezes foi a Alemanha. Tá? Lá eu conheci os andaimes antes de conhecer você. Antes de conhecer aquilo que você divulga. Muito mais fácil. Né? E eu já trabalhava para que os nossos empresários começassem a pensar daquela forma. E aí tem um detalhe que eu não vou falar o nome dos empresários, porque daí, já viu, ele vai me pegar. Mas ele sabe de quem eu estou falando, ele sabe de quem eu estou falando. O empresário chegar, grandes empresários aqui de Curitiba, de chegar na Alemanha e dizer assim, meu Deus, que maravilha, isso é fantástico, preciso usar isso, preciso usar aquilo. Daí ele volta para cá e diz assim, sabe o quê? Para quê? Isso lá na Alemanha, que não vai funcionar mesmo. E aí ficou, mas aquilo ficou, né, na cabeça das pessoas. E esses empresários hoje estão aí, e eles são alguns desses que tiveram a consciência lá atrás, né, quando a gente fez essas viagens de tecnologia, de demonstrar tecnologia, de inovação, de materiais, de equipamentos de segurança e tal. E isso foi fundamental para a mudança que ocorreu em Curitiba e que está ocorrendo. Acho que a gente tem uma possibilidade de evoluir, porque você tem uma base de profissionais hoje e de empresas que pensam em segurança da forma diferente como pensava há muitos anos atrás. Eu acho que começou nesse momento. Né? E aí, acho que é importante a gente falar, de 1997 a 2000, a gente fez em Curitiba o edifício Obra Prima, que foi um prédio onde a gente colocou naquela época a tecnologia existente. 27 empresas construtoras se uniram, né? E também com uma consultoria internacional
de um consultor engenheiro civil alemão, Sim. tá? O Fritz Gebauer, que esteve em Curitiba durante vários momentos. E naquela época nós colocamos naquele prédio andaimes diferentes totalmente do que nós estávamos usando, já em função dessa visão daqueles empresários, porque a gente viajou antes dessa obra, inclusive para a Alemanha também, e lá a gente conseguiu introduzir essa ideia da segurança. Eu acho que esse intercâmbio, né, de conhecimentos, né, de informações, tecnologia, isso eu gosto muito. Particularmente, eu acho muito importante, Clésio. Não significa que você vai copiar, né, 100% como está sendo feito num outro país, mas você vai ter percepções, vai ter visões diferentes e você vai tentar implantar isso de uma forma, né, semelhante, dentro das suas limitações, né? Mas você pelo menos vai abrir os olhos e vai falar, não, dá para fazer diferente, né? Talvez isso falta um pouco também esse incentivo, né, de buscar, né, isso aí nos outros países e fazer essas parcerias, né, a nível institucional, né, e trazer esses conhecimentos, né? Clésio, eu me lembro também que a gente fez, na verdade, uma das primeiras obras que a gente fez com o sistema de envelopamento, né, de fachadas, foi o próprio um empreendimento do Sinduscon em Curitiba, né? Então lá também, né, você, né, acho que ajudou um pouco. Eu diria o seguinte, é o exemplo de casa, né? Sim. Então a gente utilizou realmente o andaime. Ele, na verdade, ele subiu junto com a estrutura. Envelopou ele. Ele subiu junto com a estrutura, né? Fiz alguns vídeos também, quem quiser dar uma olhada lá. Vou deixar o link aqui em cima para vocês. É um sistema realmente diferente, que além de ser um sistema de acesso, é um sistema de proteção. Você acha que esse tipo de sistema, esse tipo de solução, ele tem futuro? Você tem acompanhado isso na construção civil? Ele tem futuro porque, de novo, ele aumenta a segurança, né? Mas aí ele tem uma outra função que eu acho que é importante, ele dá mais velocidade à obra. É tecnologia. Né? Porque isso é uma das coisas que a gente precisa também trabalhar. Né? Eu tenho um projeto, o que se faz normalmente? Eu faço um projeto estrutural, eu faço um projeto arquitetônico, eu faço os projetos separados, mas eu não penso no projeto de andaime. Sim. É verdade. Tenho que pensar. O andaime, ele sempre vai, ele liga hoje, eu preciso de um andaime para amanhã. Né? Acabou isso, né? Você sabe disso, acabou. O que é o projeto de andaime? Eu preciso fazer o meu projeto de andaime vinculado ao meu projeto estrutural. Quem que anda antes? Quem que anda depois? Exatamente. Né? Exatamente. E aí o envelopamento, lá no caso do Sinduscon, que a gente acompanhou 100%, foi perfeito. Né? A gente deu velocidade, a gente deu segurança. Né? Quer dizer, o envelopamento, naquele caso, ele andou antes da estrutura. Isso aí. Né? Isso aí. Sempre ele estava aqui, pelo menos meio andar ou um andar acima da estrutura. Isso. Então eu dava condições perfeitas para os meus funcionários trabalhar sem problema nenhum. Principalmente no dia, né, da concretagem. Né? Então no dia da concretagem você já tem, praticamente você está dentro de uma piscina, né? Você não tem risco de queda. Risco nenhum, Então realmente a gente tem feito, o Sinduscon foi o primeiro, né? E a gente tem feito ao longo do tempo, né? Nos próximos anos, a gente tem feito mais empreendimentos. Então, se não me engano, a gente tem feito agora 7 empreendimentos agora nesse sistema, né? Então, eu acho que realmente tem muito espaço. E você me pergunta uma coisa, eu quero voltar atrás. O que a gente pode fazer, o que tem que ser feito, né? Eu acho que assim, o projetista estrutural, né, tem que estar com mais um olhar detalhado ao sistema de andaime. Para entrar já na fase de planejamento, orçamento. Né? Orçamento também. Na verdade, sim, são dois aspectos. Né? O projetista estrutural saber que ele pode usar o andaime como um apoio de atividade estrutural, né? Junto com quem está planejando a obra. Né? Você precisa de custo, tem que saber em que momento, né? Como é que distribui esse custo ao longo da obra, né? Fazer com que isso aconteça de uma maneira harmônica, né? Para você não ter o salto. Ele tem que fazer parte do seu sistema de custo da obra, né? O andaime precisa estar... inclusive agora com o BIM, né? O BIM também fica mais fácil, mas também, né,
Eu tenho recebido muitos projetos também para cotação, né, já no ambiente 3D, né, onde a gente consegue já estudar todas as interferências, consegue planejar como o andaime realmente vai entrar, vai se encaixar. Né. Acho que é bem importante, então, essa questão dos projetos aí do 2D, acho que aos poucos também, né, daqui a pouco não vai mais existir. Né. Não vai. Não, eu quero mais que morra aqueles caras que imaginam que não vão entrar no BIM. Né? Desculpa, mas ou você se moderniza ou não adianta. Né? Quer dizer, com o BIM eu enxergo exatamente isso, né? O momento da estrutura, de que forma que isso facilita o desenvolvimento, e aí eu planejo. E esse planejamento paga aquilo que teoricamente é muito mais caro. O que vai dar errado, né? Que vai dar retrabalho, né? Então, para nós, vamos dizer, para mim como empresa que trabalha com andaimes, né? Sim, a gente tem um certo conhecimento da construção de obras, né? Mas a gente não chega a ser muitas vezes um especialista, né? A gente não sabe a fundo como é uma fachada, se tem um elemento lá, uma prise, alguma sacada, porque isso é importante, né? Para quem faz o projeto dos andaimes, né, ele tem que entender isso exatamente como é a fachada, né? Então, quando você abre um projeto em 2D, você não consegue ver isso, né? Quando você tem um ambiente, né, um projeto em 3D, 4D ou 5D agora, né, que temos, né, acesso, né, realmente a todos os detalhes, né? Então você consegue ir lá, consegue medir, consegue projetar um andaime de uma forma muito mais simples, sabe? O andaime tem. A gente falou da questão da estrutural. Você agora está citando um outro ponto que é fundamental. Eu preciso fazer um revestimento na fachada. E o revestimento da fachada pode até seguir, né, junto com a estrutura, desde que planejado. Né? Porque o andaime vai te dar condições de você manter limpeza, manter qualidade. Né? Imagina, é uma coisa assim, eu fico imaginando como é que eu fazia descendo estrutura, quer dizer, subindo estrutura e descendo o revestimento sem um andaime, sem envelopamento. A gente fazia, mas pô, olha a segurança, não dava. Aí ficava meio torto, sabe? Daí você tinha que corrigir, porque pô, não conseguia. Agora, com andaime... É uma boa pergunta, Euclésio. Você, nesses 35 anos de experiência, você já subiu num balancinho? Sempre subi. Subiu? Sempre subi. E como é que foi a experiência? Quando lá atrás se agarrando, né? Se agarrando, porque, pô... E aí, isso era uma coisa que eu sempre me preocupava, porque é evidente, eu estou aqui, às vezes, exagerando um pouco na minha fala, até para mostrar essas diferenças. Né? Mas a gente procurava fazer o melhor. Estou falando aqui da minha empresa e eu, né? A gente procurava sempre fazer o melhor. Mas fazer o melhor não se compara com o andaime moderno que nós temos hoje. Tá? E eu sempre subia, então eu sabia da dificuldade. Né? Você sobe se agarrando, você sobe pelos caibros. Né? Eu não conheço muitos engenheiros que subiram no balancinho, você é um dos poucos. Então, mas sempre subi, sempre subi. Para dizer que não, última vez. Lógico, lá no Sinuscom era brincadeira, né? Eu levava aluno lá no Sinuscom, várias vezes a gente levou alunos de engenharia de arquitetura, e eles não imaginavam que podia subir com segurança, né? Pois é, você tem uma plataforma que é fixa, né? Fixa. Praticamente uma extensão do prédio, vamos dizer assim. Uma escada correta, né? Sem problema. Mas lá atrás, não. Não tinha nada disso, né? Tinha que subir subir pelos caibros inclinados, se agarrando. Coisa fora do comum. Outros tempos, né, Euclésio? Outros tempos, sim. Agora a gente já está chegando no final, Euclésio. Agora mais duas perguntas para o final. Quem está iniciando agora essa profissão de engenheiro civil, quem está pensando em cursar essa profissão, o que você daria de dica, né, de conselho, assim, que tipo de perfil você tem que ter, quem está pensando em iniciar nessa jornada, Euclésio? Eu digo o seguinte, nós precisamos... A construção civil, a engenharia
civil, principalmente, para não falar das outras, não evoluiu como evoluiu qualquer outro setor. Se nós fizermos uma comparação nos últimos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, e comparar todos os outros setores, a gente vai ficar no ranking aqui embaixo. Não. Né? Sim. Porque a gente continua empilhando tijolo. Eu falo sempre isso. Sim. A gente tem que parar de empilhar tijolo. A gente precisa ir para a tecnologia. A gente precisa ir para a inovação. Industrialização, né? Não. Eu ia chegar nisso. Porque sem tecnologia, sem inovação, eu não faço a indústria. Certo? Então eu preciso da industrialização. Quando isso tiver, quando essa produção estiver, essa cadeia produtiva estiver ajustada, aí a gente vai fazer o salto que precisa. Sim. Então a minha recomendação, se possível, para os novos profissionais, é que trabalhem com a inovação e pense na industrialização final. Porque é a indústria que vai fazer cair o nosso déficit habitacional. Nosso déficit habitacional hoje está perto de 5,5 milhões de habitações. 5,5 milhões? 5,5 milhões de habitações. Tem alguns falando que é 5,8, outros dizem que é em torno de 5, mas que seja 5 milhões. Tá? Quer dizer, nós tivemos um momento em que a gente produzia 1 milhão de habitações, mas foram 2, 3 anos. Foi um momento que aconteceu lá atrás. Sim. Mas a gente precisa, por outro lado, de 1 milhão de habitações, porque nasce gente, nasce pessoas, as pessoas vão precisar. Sim. Então, se eu produzo 1 milhão e preciso todo ano, nasce pessoas e preciso de mais 1 milhão, eu continuo com esse déficit. Desde que eu me conheço e comecei a avaliar isso, ficava nesse número de 5 milhões, 5 milhões e meio, 4 milhões e meio. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isso? A gente consegue vencer esse déficit habitacional com 2 situações. Que se tenha financiamento, né, e que se tenha tecnologia, que se tenha industrialização. Né? Com isso, a gente vai fazer com que o país saia de um investimento de 6, 7% do PIB em construção para aquilo que é mais moderno, chegar a 12%, 15%. Né? Se você comparar os países desenvolvidos, o investimento em relação ao PIB, tem gente que chega, tem países que chegam a 60%, 70% do investimento, do PIB investido em construção, investindo na construção civil. Hoje a gente não chega a 10%, 11%, né? Não chega a isso. Então, a gente tem um salto a ser feito para poder, já vai conseguir com a industrialização. E com pessoas, não? Sim, com pessoas que tenham conhecimento disso. Para poder fazer com que a evolução aconteça. Então, qual seria o perfil assim dessa pessoa, desse novo engenheiro que vai entrar nesse mercado aí, Euclésio? É um profissional que cuide de pessoas, né, que ele dê qualificação para essas pessoas. Né? É um profissional que tenha conhecimento de tecnologia. Tá? E quando eu falo de tecnologia, não é tecnologia só porque ele conhece... Complexa? Nada complexo? Nada complexo, né? Porque é grandes oportunidades. Nós estamos falando de oportunidade. Né? De novo, transformar tijolo, empilhar tijolo em... Às vezes pode ser um processo simples, né? Rápido, simples, né? Simples. Tem que pensar no processo. Né? Ao pensar no processo... E não continuar sempre fazendo a mesma coisa. Né? E aí volta aqui. Quando você pensa no processo, nós falamos agora há pouco, se você pensar no processo simplesmente pensando na estrutura de uma edificação, junto com o andaime, pronto. Eu quase não precisei fazer nada. Né? Eu introduzi um produto moderno, o andaime, né? Junto com a estrutura que pode ser também moderna, quer dizer, caixaria, estrutura toda. Eu vi uma luz no fim do túnel agora também, né, Euclésio, em relação à questão das bandejas, né? Bandeja primária, bandeja secundária. Quando eu me mudei para cá, pensei, para que serve isso, né? Eu não consegui entender a bandeja, né? Em algum momento entrou lá na NR18 lá em 1979 e está sendo feito, né, por todas as construtoras. Agora na nova NR18, né, finalmente essa obrigação de instalar essa bandeja ela saiu. Então você pode substituir
a bandeja por tecnologias, né, Sim. novas. Sim. Então isso já é um grande salto, né, que eu acho que a NR18 também agora, com essa nova revisão também ajudou muito para realmente pensar um pouco fora da caixa, porque às vezes tem que ter somente alguém que tem conhecimento do assunto, consegue projetar, consegue se responsabilizar, né? Sim, sim, porque Em relação a isso também, né? Quando você pensa numa norma, né, você precisa entender toda uma estrutura que tem atrás dessa norma, né? Uhum. E aí tem a ver também com as pessoas que estão escrevendo essa norma. Sim. Nós estamos fazendo a norma do wood frame, né, que está pronto praticamente, foi para audiência pública, agora a gente está Que você participou também. eu sou coordenador nacional da norma do wood frame, né, pela ABNT. E nós estamos neste momento com a norma pronta. Ela foi para audiência pública no início desse ano. Teve alguns votos que a gente está fazendo uma análise para daí ajustar essa análise de votos, né, para poder reescrever detalhes, nada Sim. demais, para voltar para a audiência pública. Mas por quê? E quando começou essa elaboração dessa norma? Nós começamos em final de 2016. 16. Tá? A gente está em 2021, então... São 6 anos, anos, praticamente 6 anos. Mas a gente tem que expurgar 2020. Sim. Sabe? Porque realmente não se pôde reunir, não se pôde fazer nada, apesar que em 2019 ela estava pronta. Entendi. Ela estava pronta em 2019, como ela está hoje. Mas a ABNT não evoluiu no ano passado para poder colocar em audiência pública. E tanto a gente, em engenharia, a gente conseguiu colocar em audiência pública agora, no início desse ano. Que inclusive esse tipo de conceito, né, de wood frame utiliza bastante andaimes também, né, nesse processo construtivo, né. Eu sempre vejo as obras da Tec Verde, né, então eles sempre são rodeados também por andaimes, né. Não, eles fazem envelopamento direto. Né? Você faz hoje um prédio de 4 andares, 30 apartamentos em uma semana. Né? Sim. Eu preciso ter segurança dos meus profissionais, eu tenho que ter segurança para a estrutura subir. Então, o envelopamento acontece sempre. Né? Sim. Então, isso é tecnologia, é isso que a gente precisa. A gente precisa de profissional que pense desta forma, que vá e seja criativo para poder, como você falou, detalhes. Às vezes, pequenos detalhes te dá aumento de produtividade. E quando eu sempre falo, aumento de produtividade é dinheiro no bolso. Sim. Certo? Quer dizer, quando você faz aumento de produtividade, você tem você tem um ganho maior. Sim. E a gente precisa com tecnologia. Menos tempo, menos pessoas. Lógico. Tem que trabalhar dessa forma. Dá se fazer hoje, na fábrica, você faz uma casa de 42 metros, faz 3 casas de 42 metros com 4 pessoas em um dia. Monta essas casas com 4 pessoas no dia seguinte no canteiro de obra. Se eu fizer tijolinho sobre tijolinho, eu vou levar ao mesmo tempo com 10 pessoas, eu vou levar 3 meses, 4 meses para fazer. Quer dizer, não tem mais cabimento para fazer isso. Sim. Por isso que, voltando aqui, é exatamente o andaime, como tecnologia, ele agrega valor à obra. É isso que a gente precisa. Perfeito. Agora, Euclésio, a última pergunta para a gente finalizar a nossa conversa. Em relação ao propósito, né? Qual você diria que está sendo o seu propósito aí nessa jornada aí como engenheiro civil, né? Que você já viu bastante coisa e ainda está, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, você ainda está bastante motivado, ainda está com bastante energia, né? De fazer as coisas acontecer. Então, o que te motiva? Qual o seu propósito aí que eu gostaria de ouvir também? Bom, se tem tempo, quem sabe a gente pode ficar aqui umas 2 horas. Né? Não é o caso, né? Mas é assim, eu gosto disso, eu gosto dessa conversa, eu gosto de poder transmitir aquilo que... Veja, 40 anos de profissão, acho que a gente acaba, eu e vários profissionais dessa idade, tem um capital que precisa ser transferido. Então essa é uma das coisas que eu estou trabalhando agora, de tentar transferir o capital de conhecimento que a gente tem, principalmente voltado a essas questões que a gente colocou, inovação, tecnologia e industrialização, para poder transmitir de uma maneira correta de como a gente pode contribuir para o desenvolvimento de um setor que não evoluiu. E compartilhar esse conhecimento. Né? Compartilhar esse conhecimento. Então é um trabalho que estou começando um projeto para isso.
Espero que a gente possa continuar conversando para poder fazer com que esse projeto possa evoluir. Claro. Né? E você falou uma coisa que eu compartilho com você também. Sabe? Quando a gente pensa só nas questões financeiras, você pode não enxergar o que eu acho que é importante. Né? Sim. A gente tem que ser um altruísta também. Sim. Né? Sim. Poder, quem sabe, né? não que eu e você e o nosso telespectador, ou quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Possa pensar que a gente... Mas quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, pode ser que a gente possa compartilhar com quem talvez não esteja com esse conhecimento. Sim. Né? E eu acho que não é demérito. É bom, eu gosto de fazer isso. Eu tenho alguns amigos que me criticam porque eu não vejo o lado financeiro, eu vejo o lado só de se doar. Mas o lado humano, não. O lado realmente... eu vejo que às vezes as dúvidas, né, às vezes as coisas são muito simples, né? Que a gente pensa, às vezes eu penso muito complexo, eu sou uma pessoa bastante detalhista, né, às vezes, né, mas tem que ser perfeito, mas às vezes são coisas simples, né, que você pode transmitir para uma pessoa que vai resolver o problema. Então isso me motiva também. Então se você está indo nessa linha, acho que, né, essa é a linha que eu gostaria de estar aí transmitindo, de deixar um pouco daquilo que a gente conhece, né, para quem possa usar, né, corretamente e fazer com que as coisas evoluam. Né? Acho que nós temos um caminho muito forte na construção para evoluir. Esse país é um país rico, né? Temos lá vários problemas, mas nós temos que pensar naquilo que a gente tem competência para fazer. E essa competência, ela sai da nossa cabeça, sai da nossa experiência, sai daquilo que a gente viveu ao longo dos nossos anos. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar. Pense na possibilidade de desenvolver corretamente as suas atividades, né? Principalmente do lado da construção, usando tecnologia. Andaime é uma delas que a gente precisa agregar, né? E juntar com aquilo que a gente conhece nas estruturas e buscar efetivamente a industrialização. Porque nem sem ela a gente não sai do status quo que a gente se encontra. Perfeito. Pessoal, espero que vocês gostaram dessa conversa. Infelizmente já acabou o tempo, né? Não sei quanto tempo passou, Vinícius, aí com certeza foi quase uma meia hora aí, né? 20 minutos, né? 42 minutos. Então tem bastante assunto aí, mas eu vou dividir o vídeo, né? Tem essa função no YouTube, aí você consegue realmente dividir os assuntos, aí eu vou tentar fazer, né, uma pequena divisão dos assuntos, né? Quem quiser ir direto aí no assunto aí pode ir, né, buscar esse conteúdo, né, esse assunto de uma forma mais rápida. Mais uma vez eu agradeço aí, Euclésio, né, a sua participação. Espero que vamos conseguir gravar mais vezes, né? Gostei bastante, né? E eu acho que é necessário realmente a gente às vezes, né, parar, conversar, refletir e entender como a gente consegue auxiliar, como a gente consegue realmente contribuir para que a gente consegue avançar, né? Exatamente. Eu novamente agradeço e espero ter contribuído um pouquinho, né, com a evolução aí das coisas para que a construção civil seja realmente a mola propulsora do desenvolvimento do país. Quando você enxerga o PIB brasileiro, enxerga o PIB da construção, você vai ver que a gente está sempre puxando. Se nós crescermos, o país vem. Se a gente descer, o país desce. Pode olhar em todas as informações, vai ver que é assim. Então, precisamos desenvolver as nossas atividades para que o país também cresça. Obrigado. Perfeito. Espero que vocês gostaram desse conteúdo. Se vocês gostaram, não deixem de compartilhar com seus amigos e colegas. Dá o like, né, no vídeo. Se ainda não está inscrito, se inscreve no meu canal. A gente tem um objetivo de construir juntos um setor mais seguro e humano no Brasil. Bis bald!